Fala, desbravadores! Hoje nós temos a pergunta do desbravador Carlos Henrique. Bom dia, professor. Este mês está sendo difícil para mim. Fiz operações onde a maioria foram ganhadoras, mas em um dia devolvi tudo. Quando estava empregado, parece que eu acertava mais. Agora que tenho mais tempo para estudar e operar, não está dando certo. O que estou fazendo de errado? A dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Bem, pessoal, não é a primeira vez que eu recebo esse tipo de pergunta. Inclusive, pela quantidade de perguntas, eu resolvi fazer esse vídeo. Primeira coisa, Carlos, o problema não está no seu operacional, porque se você falou que fez várias operações ganhadoras, em um dia você devolveu tudo, então temos que analisar este dia que você devolveu tudo e não os demais dias. Se uma pessoa não opera bem, na maioria dos dias ela vai mais perder do que ganhar, o que não foi o seu caso. Uma resposta bem taxativa que eu poderia dar a esse vídeo seria: elimine a pressão. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo há um tempo atrás, para vocês entenderem qual é o problema que está acontecendo. Uma vez eu precisava pagar um cartão de crédito no valor de R$ 3.200 e precisava pagar o cartão. E num belo dia eu disse: eu vou arriscar um pouco mais e vou tirar esse valor do mercado. E comecei a operar. Eu me lembro que eu cheguei a fazer R$ 1.800. E eu pensei, bom, para 3.200 falta pouco. Só que vocês entendem que a ideia agora não era nem mais ganhar ou perder ou bater meta, mas sim buscar um valor totalmente aleatório do que eu costumava buscar no dia a dia. E essa pressão de ir buscar os 3.200, o que aconteceu no final do dia? Eu acabei perdendo os 1.800 que eu tinha ganhado e devolvi mais 2.000 ainda, com mais taxas e tudo, né? Fiquei negativo ainda mais R$ 2.000. Ou seja, aquela pressão de buscar o resultado me fez perder no trade. Aconteceu também com um aluno, que é muito provável que esteja acontecendo também com o Carlos, já que ele disse que quando ele estava empregado, ele acertava mais. E agora ele está desempregado, inclusive ele tem mais tempo para estudar e operar, só que agora não está dando certo. E ele pergunta: o que eu estou fazendo de errado? Eu vou citar o que aconteceu com um aluno. Ele trabalhava numa multinacional, porém ele podia fazer 2 horas de operações todos os dias. E daí, alguns dias ele fazia a operação e dava super certo. E ao longo de 8 meses, ele teve resultados muito bacanas. E ele pensou, bom, então eu vou sair da empresa na primeira oportunidade, uma multinacional, ganhava quase R$ 5.000 por mês, porque eu estou assertivo no trade. Então ele saiu da empresa e tudo aquilo que estava dando certo começou a dar errado. Por que isso acontece? Porque quando ele entrava antes na operação, ele não dependia 100% do mercado. Ele tinha um emprego dele que pagava as contas dele, ou seja, se ele perdesse no trade, não influenciaria nada nas contas fixas dele todo mês, porque a renda que ele tinha do emprego pagava todas as contas. Então a pressão que ele colocou no mercado dizendo: agora eu não posso perder esse dinheiro, o que acontece? Faz você perder o dinheiro. Tem uma frase que resume muito isso, né? O mercado dá dinheiro para quem não precisa. Quando você não precisa, o mercado te dá. Mas quando você precisa e precisa muito, o mercado te toma. Por que isso acontece? É em função da pressão que você coloca na operação. Você coloca um stop de 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, o mercado começa a vir contra você, aí você pensa, poxa, eu vou tirar o stop porque o mercado vai voltar, eu não posso perder esse capital porque agora eu estou dependendo desse dinheiro para sobreviver. Vocês entendem a pressão que você está colocando na operação? E com isso
Quando a operação vai ao seu favor, vai 1 ponto, 2 pontos, no máximo 3 pontos você está saindo total da operação. E quando vem contra, você não aceita. Então entende que não é o operacional, e sim a pressão que você colocou no mercado. E na época eu tinha dito para ele assim, olha, quando você estava na empresa, você não ligava muito em ganhar ou perder do mercado, porque era um investimento extra. Agora que se tornou investimento e renda principal, você coloca muito mais pressão na operação e com isso, caso venha contra, a pressão é muito forte e você acaba se sabotando, tirando stop, fazendo médio para trás para defender o preço, porque na sua mente você está dizendo, eu não posso perder este capital. Outra coisa que me perguntam muito, Marco, eu posso fazer um empréstimo para operar na bolsa? É muito provável que você também vá perder o capital. Por quê? Porque a pressão que você vai colocar na operação. Eu não posso perder esse dinheiro porque esse dinheiro é de empréstimo, eu tenho que pagar o empréstimo. Vocês entendem isso? A pressão que você coloca? Ou como aconteceu com um aluno outro dia, pediu a minha opinião e ele disse assim, Marco, o que você acha de eu vender o meu carro, vale em torno aí de uns 12 mil reais, eu pego esse dinheiro e começo a operar day trade. E eu vou vivendo somente do day trade. Eu disse assim, em hipótese nenhuma você faça isso. Por quê? Porque quando você vendeu o automóvel, é um bem. Você não vai estar operando o seu capital apenas, você vai estar operando um bem. Agora pensa comigo o peso que esse bem vai te trazer para o mercado. Quando o mercado estiver vindo contra você, você fala, cara, eu não posso perder esse dinheiro, porque é um bem. Então, a pressão psicológica e emocional que vai causar em você vai ser muito grande. Mesma coisa, a pessoa pegou um acerto de uma empresa. Ah, agora eu vou viver de day trade. Pense um pouco antes de fazer isso. Independente se você é um trade que já tem experiência de mercado, mas a pressão que você vai colocar é a mesma. Né? Então o mercado ele dá dinheiro para quem não precisa. Por quê? Porque dinheiro atrai dinheiro, já viu essa frase? Então quando você não precisa do mercado, ou seja, não coloca pressão nesse retorno, você lucra com o mercado. Mas quando você coloca pressão, essa pressão vai fazer você cometer inúmeros erros durante o mercado. Eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas para ajudar a eliminar essa pressão, ok? Primeira dica: deixe pouca grana na corretora, porque se é um dinheiro de um bem, ou se você de repente está desempregado, queira buscar uma renda, deixe pouca grana, porque se você colocar muita grana e de repente você tiver com a pressão muito grande sobre você, você perder um pouco, você corre o risco de perder muito ou perder tudo que está na corretora. Então, uma forma de você se assegurar é deixar pouca grana, porque se você não se estopar, a própria corretora vai te tirar da operação quando estiver acabando o valor que você colocou lá na corretora. Então, se você colocou, um exemplo, R$ 300, quanto que você vai perder no máximo? R$ 300. Se você colocou 500, você vai perder no máximo 500 naquele dia. Então, com essa estratégia, você não corre o risco de perder um patrimônio, perder um acerto, ou de repente um dinheiro reserva que você tenha. Outra dica: faça poucas operações por dia. Eu sei que geralmente quando a pessoa está iniciando, ela costuma fazer 100 operações, 150 operações, mas quanto mais operações, mais pressão sobre você. Porque é mais operações que você vai ter que ficar analisando se sai, se fica, se não sai, e isso gera uma pressão muito grande sobre você. Tanto que se você operar o dia todo, você vai chegar no final do dia, parece que você trabalhou 3 dias a fio no pesado, de tão desgastado que você vai ficar. Então faça poucas operações.
espere a melhor tacada. Vamos dizer que dentro da sua análise tenha lá no dia 50 operações boas. 50 boas. Então dessas 50, filtre 10 operações e faça as 10. E se você quiser filtrar mais ainda, faça 5 dessas melhores. Porque um trade profissional, ele não fica procurando operações. Ele aguarda elas aparecer. Agora, muitas das vezes a ansiedade faz você ficar procurando operações onde não tem. E eu converso com o aluno todo dia, eles enxergam operações aonde não existe. Incrível que eles formam uns padrões e fala vai bater ali e tal, e vai voltar numa certeza, e aí entra na operação, toma loss, aí depois fala, acho que não era bem assim, né? Espere a melhor tacada. Ou às vezes alguns alunos chegam para mim e dizem assim, pô, eu tô olhando aqui, não tô vendo muitas oportunidades de entrada, você tá vendo um aí, tem alguma dica para passar? Eu digo assim, precisa fazer operação toda hora? Se você não está vendo nada é porque não é para fazer nada. Não quer dizer que toda hora tem que fazer operação. Entendam isso. Então, elimine essa pressão. Aguarde o melhor momento. Já reparou que às vezes num dia você de repente tomou um loss, tomou 2 loss, e de repente quando o mercado começou a ficar dentro do teu operacional, você falou, cara, olha essa sacada. Aí após você tomar os stop, de repente aparece uma operação linda, maravilhosa que você poderia fazer, mas como você foi ansioso, agora não há mais tempo, porque às vezes você já perdeu o capital de entrar na operação, tá ok? Retire o peso do trade. Não coloque sobre o trade, por exemplo, contas que você tem que pagar. Eu vou operar essa semana para pagar tal conta. Quando você pensa assim, você já entra com uma pressão no mercado, entende? Amanhã eu preciso tomar uma decisão muito importante na minha vida, amanhã eu preciso resolver um problema muito sério. Então, não entre no mercado antes de resolver esse problema, porque senão você traz esse problema para o mercado, é mais uma pressão para você resolver. Não coloque o peso, por exemplo, de sonhos e projetos no trade, por mais que indiretamente esteja, mas não coloque diretamente, porque isso também pode ser uma pressão. Eu vou fazer trade porque eu tenho uma dívida mensal para pagar e eu acredito que do trade eu vou tirar. Você pode tirar isso e muito mais. Mas quando você coloca essa pressão no trade, infelizmente, às vezes acontece de você perder o seu dinheiro. Outro ponto, se possível, não opere todos os dias. Por exemplo, as melhores semanas para se operar é a primeira semana do mês e a última semana do mês. Por questões óbvias, a primeira semana do mês, os players estão montando posição, porque mudou o contrato, eles estão montando suas posições na primeira semana. Então o mercado é mais direcional, você vai ver mais lotes na tela. E a última semana do mês é quando os players estão desmontando as suas posições, tendo em vista que o contrato está vencendo. E o mês seguinte, novamente, vai mudar o contrato. Então, se você observar, a maioria das pessoas perdem dinheiro na segunda e na terceira semana, porque o mercado, os players já se posicionaram, o mercado tem dias que não tem muitos lotes, e daí o que acontece? Aqueles que querem operar todo santo dia começam a procurar operações o tempo todo, no mercado que está consolidado, com poucos lotes, pouca liquidez, e ele fica procurando ali operações aonde não tem. Então eu particularmente gosto de operar na primeira semana do mês e na última semana do mês. E deixo a segunda semana e a terceira semana para dias alternados. Quando eu posso, eu opero. Quando eu tenho que resolver alguma coisa, eu resolvo nessas semanas. E procuro não operar todos os dias nessas semanas. São dias que eu aproveito para, se tiver que sair, se tiver que viajar, se tiver que fazer alguma coisa, eu prefiro fazer nessas semanas.
E quando você não opera todos os dias, você também está eliminando a pressão psicológica. Outro ponto, para ajudar a eliminar essa pressão, tenha outras fontes de renda. Imagine que você tenha lá um salário e você consiga pagar as suas contas com esse salário. Só de você conseguir pagar as contas com esse salário, você entende que você consegue eliminar a pressão que você está tendo do mercado? Então, se a pessoa trabalha com freelancer, se a pessoa trabalha com aplicativos, Uber, ou de entregas, ou tantas outras profissões que a pessoa faz de forma autônoma, ou até mesmo um empresário, e tentar não depender 100% da renda do mercado, e você vai ver que o teu resultado vai melhorar mais, porque você vai entrar na operação com menos pressão, tá ok? Faça cálculos, isso vai te ajudar muito. Eu coloquei ali um sinal de porcentagem, por quê? Porque as pessoas vêm para o mercado e às vezes elas querem muito, mas elas não fazem um cálculo. A pessoa coloca lá, por exemplo, R$ 1.000 na corretora. Se fizesse, por exemplo, uma conta básica, vamos ver quanto que a poupança está pagando por ano. De R$ 1.000 por ano, daria R$ 15. Então, se a pessoa entra na operação e faz R$ 15, um exemplo no dólar, 1,5 ponto, com um mini contrato, e ela saísse, ela já está ganhando em um dia o que a poupança paga em um ano. Mas não. Como às vezes não faz o cálculo, o que ele quer buscar? R$ 100, R$ 200. R$ 200 nós estamos falando de 20%. Você entende que 20% é bem alavancado? Não que não seja possível. Quem opera sabe que isso é possível. Mas a pressão psicológica que você coloca um dia que você ganha 200, daí outro dia você vai querer ganhar 200, no outro dia você vai querer ganhar 200, aí acontece igual o nosso amigo. Ganha 5 dias e quando devolve, devolve tudo e mais os 1.000. Porque você não aceita ganhar menos, não fez a conta de porcentagem que você está trabalhando com uma porcentagem muito alta, sendo que você poderia trabalhar com uma porcentagem menor. E se eu trabalho com uma porcentagem alta, obviamente também, quando eu perder, vai ser uma porcentagem alta. E o difícil não é ganhar dinheiro no mercado, o difícil é manter estes ganhos. Então busque sobreviver no mercado para o dia de amanhã. Faça metas com o pé no chão. Colocou R$ 1.000? Não queira tirar em uma semana R$ 1.000. Faça metas com o pé no chão, dentro de uma realidade. Porque às vezes você quer ganhar no mercado em um dia o que você não ganhou a vida toda. E não é assim. Trabalhe com o pé no chão. Vai devagar que você vai chegar ao seu objetivo. Vai ter perda? Vai ter perda. Mas um trade ruim não define você. A perda faz parte. Todo trader profissional perde. A diferença é que, quando perde, é uma perda controlada dentro do gerenciamento. Tem até uma frase de um livro que diz: perder um trade é normal, perder o controle é devastador. Então aprenda a perder e se conhecer para eliminar essas pressões. O que causa essas pressões em você? Comece a se perguntar e comece a se conhecer e evite essas pressões no mercado. Então, se a tua única fonte de renda está sendo o mercado, será que essa pressão pode não estar te atrapalhando igual do nosso amigo, que antes, quando ele estava empregado, ele acertava mais? Por quê? Porque ele eliminava a pressão de extrair dinheiro do mercado. Porque extraindo ou não, ele não dependia disso. Agora que ele passa a depender, ele coloca uma pressão emocional e dá família muito grande. Tem filho, esposa, toda uma família para sustentar, as contas fixas mensais. Imagina chegando o dia do aluguel dele e ele dizendo: hoje eu vou tirar o aluguel na bolsa. Olha a pressão. Se ele não ganha, o que acontece? Carga emocional, tem a culpa, a raiva, uma série de fatores que vai só prejudicá-lo. Agora, quando você não precisar desse dinheiro, ele vai começar a vir para você. Então, elimine
a pressão das suas operações. Tá ok, pessoal? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos a cada semana. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.